Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Um beijo no coração de cada um. Hoje nós vamos começar a nossa última aula de geografia. E nossa última aula, sim, também nesse formato que a gente tem feito, se Deus quiser. Logo vai dar para a gente acessar o Hangouts e vamos poder marcar um horário e nos vermos também, né? Conversarmos também, né? Então, vamos a essa nossa última aula que ela trata sobre os estados e suas siglas, lá no módulo 4 de Geografia, tá? Então, os estados e suas siglas. Lembra que nós já estudamos estados e capitais, né? Então, lá na página 177, nós temos agora as siglas dos estados, que a gente vai conhecer, embora vocês já conhecem também, porque nós temos no caderno colado uma folhinha com todos os estados, capitais e suas siglas, tá? Então, vamos lá. Temos aqui alguns recortes de jornal, né? Algumas manchetes, olha só, que trazem as siglas de algum estado, olha. Risco de epidemia de dengue cresce em SP. Casal do TO transforma seus pneus velhos em poltronas e artigos de decoração. A AM tem 6 cidades em alerta contra a dengue e 2 em estado de risco. Doença avança no DF, em casos aumentam mais de 70%. Então, observa que nós temos aí siglas, né? Então, as manchetes trazem acima informações relacionadas à dengue em alguns estados do Brasil. Você sabe que estados são esses? Que nós temos algumas siglas aí, né? Por que os estados foram identificados assim, em siglas, né? Em 2 letrinhas? Por que será, né, que isso acontece? Então, vamos à explicação. Para tornar mais rápida a identificação dos estados e, em alguns casos, para economizar espaços em jornal, revistas, né, tabela, gráfico. Então, eles usam as siglas e elas são sempre escritas com 2 letras maiúsculas e sem ponto nenhum, né? Como nós vemos aí no mapa. Então, dentro da primeira atividade, o trabalhando com mapas aqui, olha, nós temos um pequeno textinho que fala sobre a dengue, né? Olha só, os casos de dengue em alguns estados do Brasil, tá? Então, veja aqui, aparece um mapa de todos eles, né? O mapa do Brasil e os casos de dengue. Observa que tem várias cores aqui, né? O laranja, um laranja mais fraquinho, um amarelo mais fraquinho e o vermelho. E aqui no mapa nós temos a legenda. Então, esse amarelo clarinho é risco baixo, esse mais escurinho é risco moderado, esse laranjinha claro é risco alto, esse laranja mais escuro é risco muito alto e o vermelho são as áreas de risco, né? E transmissão já focalizada aí, né? Que é o vermelho aqui. Então, observando esse mapa da dengue aqui no Brasil, vocês vão fazer essa atividade número 2. Vocês vão ver aqui no mapa os estados com risco baixo de contaminação, coloca o nome dele, a sigla e a capital desse estado, tá? Tem dúvida? Volta lá no módulo passado que tem os estados e capitais lá. O estado com risco moderado, com risco de contaminação, né? Risco alto e muito alto de contaminação. Então, é só colocar aqui estado, a sigla do estado e a capital, observando aí o mapa da dengue e a legendinha que está aqui, tá? Atividade 2. Segundo o Ministério da Saúde, em 2013, havia 3 capitais em alerta devido à propagação da dengue: Rio Branco, Porto Velho e Cuiabá. Essas cidades são capitais de quais estados brasileiros? Então, vocês vão lá no mapa do estado e capital para ver quais são os estados referentes a essas capitais, tá? Mesma coisa aqui, nós temos essas capitais, vocês vão colocar os estados referentes a ela e as siglas desses estados, tá? A número 3, nós vamos fazer como a gente fez aquela da sala de aula.
é localizar onde está aqui um do outro aqui de acordo com a direção cardeal, norte, sul, leste, oeste, sudeste, nordeste, sudoeste, noroeste. Então aqui, por exemplo, a primeira, ó, São Paulo está a leste-sudeste, né, os dois, né, leste-sudeste do Mato Grosso do Sul e ao sul de Minas Gerais, né? Sul, sudoeste de Minas Gerais. Então é só fazer essa localização. Lá na Rosa dos Ventos, vocês observam a localização dos estados aí no mapa e preenche aqui. Se está ao norte, ao sul, ao nordeste, ao sudeste, tá? É só observar na Rosa dos Ventos. A atividade número 4, vocês vão encontrar neste caça-palavras o nome dos estados que correspondem às siglas listadas. Pinte o nome dos estados usando as cores indicadas. Então, ó, AC, vocês vão encontrar aqui o nome do estado correspondente a esta sigla e pintar de vermelho. O estado que corresponde a AM de marrom, BA de cinza, CE de laranja e assim por diante. É só fazer essa pinturinha aqui. O em casa, né, nós temos aqui também uma atividade, né? O que nós vamos fazer? Observar a tabelinha e descobrir quais são os estados brasileiros a mais casos de febre amarela. Então, aqui nós já estamos falando sobre a febre amarela, olha só. Além da dengue, existe a febre amarela, doença transmitida pela picada do mosquito infectado e que provoca mal-estar, febre, dor no corpo e cansaço, podendo levar à morte. Felizmente, já existe uma vacina que protege contra essa doença. Em estados nos quais há muitos focos da doença, a vacinação é recomendada a moradores e viajantes. Então, é isso que vocês vão fazer aqui. Observar a tabela a seguir, que nós temos aqui, e descubra em quais estados brasileiros há mais casos de febre amarela. Fácil, né, gente? Aqui, a atividade 2, faça o que se pede. Na tabela da página anterior, ao lado de cada sigla, escreva por extenso o nome do estado, tá? Então, aqui, ó, vai escrever o nome desse estado, deste, tá? Nessa tabelinha. Escreva por extenso em seu caderno o nome dos 3 estados com maior notificação da doença. Escreva também o nome de suas capitais, tá? Então, no caderno, você vai ver aqui qual o estado que tem maior foco da doença, anota no caderno juntamente com a capital. C. Escreva por extenso em seu caderno o nome do estado com maior número de confirmações da doença. Então, está aqui, ó, notificação, confirmação, tá? Aí você vai ver o estado que já tem a confirmação e anotar no caderno, maior número, né? 2. Com base na tabela da tarefa 1, pinte no mapa político do Brasil as cores da legenda abaixo. Então, vocês vão pintar este mapa usando as cores que estão pedidas aqui nesta legenda, olha, tá? Tá escrito aqui a legendinha e vocês vão pintar de acordo com essa legenda. Bem, meus amores, essa foi a nossa última atividade de geografia. Façam com carinho, a professora vai mandar a correção para vocês na segunda-feira, tá? Porque a semana que vem nós vamos fazer algumas atividades avaliativas, que nós já fizemos bastante atividades da apostilinha, já fizemos bastante atividade dessas que estão sendo feitas, de revisão. Então, a semana que vem, a única coisa que faremos é a correção dessa atividade na segunda-feira, tá? Que é o que tá faltando a professora corrigir. E a partir da terça, que a mamãe vai buscar as atividades lá, serão atividades avaliativas, tá? Então, um beijão no coração, bom final de semana, bom feriado, fiquem com Deus, viu? Até mais!